Gente, vamos falar do Atlético, que tem notícia importante, né? Notícia ruim. O único reforço até então atleticano da temporada, da janela desse meio de ano, que é o Léo Duarte, ele teve lesão confirmada, né? Após sentir dor na região posterior da coxa direita durante treinamento na Cidade do Galo, o zagueiro Léo Duarte teve confirmada uma lesão muscular. O atleta está em tratamento na fisioterapia. Vamos lá. Levando em consideração lesão muscular, a menos grave geralmente bate em quase 2 semanas para recuperação. Isso vai prejudicar demais o Atlético e o Domingos já na volta do time. E o próprio jogador, né? O Léo Duarte também, uma pena aí para ele aí. Ele ia tentar uma recolocação, né? É o que está acontecendo para ele, de retorno ao futebol brasileiro, de mostrar algo diferente daquilo que ele tinha mostrado na primeira passagem dele pelo Flamengo, quando ele saiu daqui, com as poucas oportunidades que ele teve, por ser muito jovem na época. Mas agora uma infelicidade, né? O zagueiro fora aí desse início de temporada. E o Dan Abreu, conhece o Dan Abreu? Demais, Dan Abreu, sabe muito. Dan Abreu, quando eu cheguei aqui, ele estava fazendo uma pesquisa sobre lesões do Léo Duarte. Dan Abreu, por favor. Vamos lá então, Léo Duarte, desde 2019, novembro de 2019... 7 anos. 7 anos, perfeito, o Eltinho. Ele teve 19 lesões e um coronavírus. Ele teve uma lesão que deixou ele 122 dias fora, que foi exatamente a primeira lá em 2019. Que é a do tornozelo quebrado. E isso dá uma média de 2 a 3 lesões por temporada. E a última lesão que ele havia sofrido foi em maio desse ano. Então, infelizmente, para ele e para o Atlético, é um jogador que reincidente, vai precisar de recuperar esse histórico. Agora, o que você não precisa recuperar é a sua internet quando você... Só sendo chato, né, que às vezes a gente fica falando a respeito da oportunidade de mercado. Oportunidade de mercado, e muitas vezes vai acontecer isso. Um jogador que às vezes não estava tendo uma melhor sequência, que não é o caso dele. Não é o caso dele. Sim. Ele estava sendo titular lá, ele estava jogando, estava sendo importante para a equipe, mas essas coisas vão acontecer. É claro que poderia ser um grande reforço para a temporada. E sofreu uma lesão, sim, que é um futebol. Isso acontece. Todos os atletas que ali estão correndo esse tipo de risco. É um futebol de contato, é um futebol de muita energia, de muita lesões. Então isso vai acontecer. Já vimos isso. Vai acontecer. Mas isso coloca ainda mais uma pulga atrás da orelha do torcedor atleticano. Que é a forma que o Atlético leva a montagem desse elenco. E a gente já viu que não vai ter dinheiro para colocar. Não, isso é informação, né, colocado pelos pessoas do clube, gestores, os pessoal do Pedro Daniel, o Paulo Brax, os gestores, os proprietários do clube, eles colocam isso, que é uma janela mesmo de menor gasto do Atlético. Mas o que me assusta é imaginar que o elenco que vem sendo derretido na atual temporada, e ele é derretido mesmo, que você pensa, quando o Cassiera chegou, quando o Minda chegou, o Givanildo ainda estava aqui. O Givanildo sai. Quando como que chama o Tomás Pérez? O Tomás Pérez chega, o Igor Gomes já estava aqui. Hoje a gente já sabe que o Igor Gomes vai ser uma peça menos utilizada, ou até não utilizada. Quando o Vitor Hugo chega aqui, eu tô fazendo associações de jogadores só pra gente integrar jogadores que não estão sendo utilizados. O Scarpa já não estava sendo utilizado da maneira que muitos esperavam, por causa da qualidade técnica que ele tem e do pouco uso do Barba. Aí ele sofre uma lesão. Muito se fala da saída dele. Aí você olha, outros jogadores como o Eduardinho também já estavam aí, não é utilizado. Então quando eu falo do elenco diluído, do elenco derretido, o Renier que é que tá lá, ele veste colete, ele coloca chuteira, participa da resenha, mas jogador, mas futebol não aparece. Então esses jogadores já estavam aí, mas o atleticano e o próprio Barba já olhava e falava assim, eu preciso de reforço. E agora quer falar comigo, quer entubar uma história que o Barba tá tranquilo? O Barba não tá tranquilo nem aqui nem na China, meu irmão. O Barba não tá tranquilo de maneira nenhuma.
E falar uma coisa dessa é querer passar torcedor de otário. É querer passar torcedor de otário. Porque em 2 coletivas seguidas, contra o Porto Cabede e contra o Corinthians, contra o Vasco, desculpa, Porto Cabede e Vasco, o Barba Domingues foi na coletiva cobrar a necessidade de reforços. Aí agora quer pegar e sem passar pra gente agora, sem nenhum que reforço. agora o Léo Duarte ele não O tem. reforço tá Sem machucado. nenhum reposição, reforço. Ele não tem. Quer falar comigo? Saiu o Alonso. Quer bater esse papo comigo de falar que tá tudo bem no clube? Que o treinador tá tranquilo, tá felizão com o Afinal elenco de que ele contas, o Igor tem? Gomes tá se destacando nos Ó, treinos. ó. mentir pra mim? Ah, meu Os caras irmão. recuperam bem. Aqui não. Torcedor que acredita que o Barba, nesse momento agora, dia 15 de julho, 11h50 da manhã, tá tranquilo com o Atlético, é chamar de otário. É chamar de otário. E torcedor que aceita é pagar de otário. Otário. Porque o Barba foi em 2 coletivas, falar que o time precisava de reforço. Reforço em todos os setores. É defesa, meio campo e ataque. Ele falou, é fala dele. Usamos semana passada nos Dons da Bola. Exato. Semana passada usamos. puxar. Aí agora vim falar que depois de uma lesão, tem o único que chegou nessa janela, tá machucado. Léo Duarte tá machucado. E falar que o Barba tá feliz com o elenco que ele tem é balela. E se o torcedor acredita nisso, o tique e o teco não funciona mais. Não, isso aí, Elton, rapidinho, Não, Gabriel. porque a lista de lesões dele preocupa, não, tá? a melhor representação é, você tá com o carro sujo de barro, né? É. Aí você vai no posto, vai passar a tomar aquela ducha, só que você passa, e depois que você passou, o carro continua da mesma maneira, sujo de barro, e você vai lá e paga o dinheiro. É isso que estão tentando colocar, eu acho que de acordo com a realidade do Atlético. E o tá? mecânico ainda machucou durante esse processo aí de limpar o carro. Só trazer aqui, ó, Léo Duarte, histórico de lesões segundo o Transfer Market. Em maio de 23, 7 dias afastado por lesão desconhecida. Outubro de 23, 11 dias afastado por lesão desconhecida. Fevereiro de 2024, 20 dias afastado, lesão na coxa. Março de 24, ou seja, um mês depois, 18 dias afastado, lesão desconhecida. Agosto... Que lesão mais uma vez- desconhecida? Eu tô perguntando ao chefe infelizmente- André. Infelizmente o Transfer Market não detalha, mas mais uma vez em agosto, 10 dias afastado, lesão desconhecida. Em setembro, mais 20 dias afastado, mesmo motivo. E aí depois passa 3 meses saudável. Em janeiro de 25 vai ficar 20 dias lesionado mais uma vez. E aí depois, em maio de 25, 5 dias, lesão desconhecida. Agosto, 50 dias afastado, lesão desconhecida. Só assim, E pra terminar, em maio, uma lesão na coxa. não tem Então o problema. cara teve 12 lesões. Não tem de 23 problema cá. pra mim 12. você trazer um jogador com histórico de lesões, tá, gente? Pra mim não tem. Você pode tentar evitar, mas eu também acho que não tem problema, porque Você já tive... pode recuperar, tentar fazer um trabalho diferente. Mas você sabe que tem o risco. Tem um risco. Então tem que trazer 2. Toda contratação tem um risco. Essas, um pouco mais elevado. E aí, eu não gosto de traçar paralelos, mas só pra falar, vocês não disseram. Dissemos isso quando o Sinisterra foi contratado. E a gente. Lateral direito. O William, o Tem maior muitos caso de exemplos. risco. Sim. Mas o William conseguiu. E o Sinisterra, por enquanto, não. Não, por enquanto não. Parece que agora, depois Vamos de um aguardar. ano. Não, parece. Ele dá Sim. sinais. Como nunca deu em nenhuma parte. Mas aí você precisa de fazer realmente. O departamento de saúde do Atlético, eu acho que é um departamento muito confiável, não precisa de falar. O médico do Atlético é o médico da seleção Entre outros brasileira. profissionais. Entre outros profissionais. Então, repito, não tem. Se for tentar trazer jogador sem histórico de lesão, não traz ninguém. Concordo, principalmente. Mas claro que os que têm um histórico a mais, você precisa de fazer um cuidado especial. foi Então, dito- só pra deixar assim, que eu não acho errado. Que às vezes o torcedor fala, nem devia ter trazido esse cara. Bom, eu acho que o Léo Duarte não devia estar no Atlético por Outros motivos. Outros motivos. De achar que o Atlético precisa de necessidades acima daquilo que o Léo Duarte possa oferecer. Ponto. É isso aí, Deixa eu mas só- isso não é um Mas fator olha pra só mim. o lado. O Pedro Daniel fala que ele foi trazido pra poder substituir o Alonso, que era um zagueiro titular, a torcida ame ou odeie, era um zagueiro titular. E presente quase sempre, né? E é canhoto. É. E aí contratou um destro pra substituir o canhoto. Só fazer um problema de lesão. ponto sobre essa questão do Barba Domingues. Cara, nada melhor do que ouvir o próprio Barba. Na terça-feira que vem, daqui a 6 dias, vai ter Atlético e Bahia. Nossa. Na coletiva,
O Gabriel Marques estará lá. Já te peço. Se ninguém tiver feito essa pergunta antes, Eduardo Domingues, você recebeu um reforço da janela. Tá satisfeito com ele? Eu já vou dar. Porque aí, cara, se ele responder, então, estou feliz, aí tudo a bronca bem, é dele. Não. Mudou de discurso. Não. Claro que é, ué. Não. Aí ele foi induzido a mudar de discurso. Mas o problema é dele. Não. Desculpa. O problema, mas Ele não pode fazer isso com a torcida do Atlético, não, isso. cara. O problema Ele não pode fazer Mas isso. aí ele tá fazendo com ele, na minha opinião. Não. O problema Pra não mim, é ele dele. tá fazendo com ele. Não. Ele vai na De quem que direção. a gente falou Ele isso tem do que, Cuca. ele tem que Porque proteger. assim, Cuca, se você Então você não acha falar, que vai sobrar pra você. O que o Cudê fez, então, tá certo pra você. Não do jeito que ele fez, mas Ué, eu acho não, que é. falar que o elenco precisa de reforço não é nenhum problema. André, Agora, ele quer ficar trabalhar, dando soco na ele mesa, quer trabalhar, ir no vestiário fazer loucura igual o Cudê fez, aí é tudo coisa bem. de maluco, Então tá? vamos lá, Não vou ele defender quer ele. trabalhar, Porque o Cudê é tá, maluco. tudo bem, É. ele quer você não vai defender isso, mas você vai defender que ele bata de frente com Pedro Daniel e com Paulo Brax? Não, eu acho que ele pode falar, eu apontei carências no elenco, essas carências não foram preenchidas. André, isso aí... Dito isso, eles Mas vão fazer o temos, meu melhor. mas André. temos até dia 11 de setembro. Ele pode falar isso. também. Ele- Mas André. aí ele vai deixar claro que ele, André, o elenco quer. atual não tem peças. Ele Beleza. precisa de proteger os jogadores que ele tem, porque são os que Cara, ele mas tem ele pra já correr. falou, ele não pode mudar o discurso. Isso, André, ele... Porque aí a próxima pergunta tem que ser, mas por que seu discurso mudou? Cara, Você falou antes da janela que precisava, Não. foram os treinos, cara, o aconteceu? discurso dele mudou porque vem de cima pra baixo. Cara, mas André. às Quando vezes- as coisas vêm de cima pra baixo, Vou fazer não o tem o que advogado do fazer numa diabo. Às vezes ele instituição. viu os treinos e mudou de ideia. Não mudou. Não, André. eu não acredito. Eu Eu não tenho- acredito. Eu tenho certeza que não. Deixa, Mas aí ele vai trazer a responsabilidade pra ele. a gente